Boa noite, pessoal. Nós estamos agora para a correção da prova de redação do Enem 2015. Que prova linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa com poucas. Gente, para quem não viu, tema da redação do Enem 2015, ó. Tá dando para enxergar? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Muito bom. Muito bom, principalmente porque a gente pode ver dois pontos. Primeiro ponto. A questão da violência contra a mulher precisava há muitos anos ser temática de uma prova tão importante como o Enem é. De abrangência nacional. Com a prova deste ano, mais de 7 milhões de pessoas poderão abordar sua opinião sobre a temática da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Isso é muito importante. Mais importante ainda é que nós podemos vislumbrar que nós, participantes da sociedade, também teremos de fazer uma proposta de intervenção social de acordo com o que pensamos ser o mais correto, ser o mais interessante para solucionar este problema. Enfim, vamos aqui comentar, vamos fazer uma meia horinha de hangout, aqui explicando para vocês diretamente sobre como vocês deveriam proceder dentro desta prova. Antes disso, eu gostaria de comentar sobre algumas questões da prova de linguagens. Prova muito bem feita, muito boa. Para quem acompanhou nossa revisão, nós podemos observar que caíram 3 questões de função da linguagem. Como nós batemos nessa tecla, hein? Questão de função da linguagem envolvendo, por exemplo, só um instante. Envolvendo, por exemplo, pessoal, a questão da função da linguagem sob o aspecto informativo, a partir da função referencial. Nós visualizamos 2 questões sobre isso. A primeira falando especificamente, no caso que ele está com a prova amarela, fiz amarela hoje. 14 coisas que você não deve jogar na privada. Já começa nem no ralo. E aí nós temos uma apresentação direta de todo o discurso. E nós temos como forma, como objetivo da questão, a referência às 2 funções da linguagem predominantes nesse texto. A primeira função conativa, que é uma função ligada diretamente à presença do interlocutor, à ligação direta nesse convencimento deste interlocutor, por meio de várias estratégias, sejam elas verbais ou não verbais. Então, o objetivo central desse tipo de texto é o convencimento, pelo menos desse tipo de função conativa, convencimento. Mas a questão abordava o predomínio da função referencial da linguagem. Esse predomínio da função referencial da linguagem nos pressupõe diretamente a relação de dependência sobre a informação, sobre a linguagem denotativa, a linguagem real, especificando parte a parte do que nós não devemos fazer para, por exemplo, não devemos jogar, como foi dito na questão, cotonete, fio dental, medicamento e outros tantos elementos na privada ou no ralo. Então, o objetivo da questão é justamente informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo. Então, questão muito interessante que resume bem este conteúdo tão abordado por nós em sala. Um outro, nós apresentamos, meu aluno aí no NIC, no Overdose, no SES, no Diocesano, visualizaram, uma das aulas trabalhamos sobre a música.
alguns gêneros e nós vislumbramos a apresentação do rap. Nós falamos do rap como um dos ritmos contemporâneos, representantes de um hip hop. E falamos desse segmento do hip hop ligado ao grafite, ligado ao break e ligado diretamente ao próprio rap. Então nós vamos perceber que a questão que falava sobre o break, questão 96 na prova amarela, vislumbrava a perspectiva do improviso e da referência direta à dinâmica de vida urbana. Questão muito boa. Nós assistimos, inclusive, um pequeno vídeo, acho que tinha 1 minuto e meio, em que um jovem fazia uma espécie de uma representação do break, e nós víamos como eles tinham o improviso como elemento principal. As próprias batalhas de rap, tão populares entre os norte-americanos, representam justamente esse ponto, essa questão do improviso envolvendo a arte. Outros temas importantes que foram trabalhados nessa prova, a questão, por exemplo, das narrativas indígenas. Prova amarela, questão 106. Como foi trabalhada a questão indígena nessa prova, hein? Nós vamos perceber que os indígenas foram trabalhados aqui na perspectiva linguística e toda a sua herança, especificamente fazendo a correlação da importância da vida e da construção formal, não diria bem formal, mas da construção de uma língua ou de processos de linguagem que contribuíram para a formação, inclusive, de uma língua miscigenada, não só como o nosso povo, já que o nosso português tem sim muita influência indígena. E essa influência indígena, pelo menos no Brasil, foi influência meramente oral. Nós não tínhamos praticamente escrita entre os povos indígenas brasileiros. E isso foi muito bem representado na nossa prova. Nós podemos valorizar aqui também a parte literária. A prova trouxe textos bem interessantes. Trouxe um texto concretista. Deixa eu ver. Texto concretista. Na questão 120, um texto de Arnaldo Antunes. Que questão bonita, hein? A questão da fragmentação da palavra. Mil e muitos outros rostos soltos, pouco a pouco, apagam o meu. Nós temos esse poema no seguinte formato, vejam só. Este poema concretista, ele traz um formato muito interessante e tem um apelo direto à expressividade. Tanto é que nós vamos perceber que o principal elemento é a fragmentação dessas palavras, que contribui, por exemplo, para o estreitamento das lembranças e até contribui para uma maior dificuldade de interpretação. Daí a questão subjetiva da poesia não está ligada diretamente à produção poética, e sim ao formato do poema. Um formato vertical, muito interessante. Nós tivemos ainda uma referência direta à arte surrealista, uma questão muito bela, uma questão que apresentava, a questão de Magritte, René Magritte, um pintor belga, representante, um dos principais pilares da representação do surrealismo. Nós tínhamos na figura aqui um jovem, certo, de costas, tendo sua reflexão no espelho, uma reflexão que nós somos capazes de visualizar, e não ele. Então a representação aqui é justamente desses elementos díspares, dessa justa posição, dessa utilização do espelho aqui de uma forma surreal. Já que se fosse realista, nós teríamos então o perfil dele exposto na imagem, e não tínhamos. Tínhamos 2 vezes sendo expostas as costas do personagem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante.
Nós tivemos aqui referências a uma questão, por exemplo, que eu gostei muito, foi a questão 135 da prova amarela, uma representação aqui deste senhor, do senhor Lucian Freud, este aqui, que está sendo representado com traços fiéis, certo? Uma forma isenta, por exemplo, de idealismos. Nós conseguimos perceber os traços, as desfigurações, o próprio olhar de envelhecimento do nosso personagem dentro da figura. Então, a questão também que abordava aspectos imagéticos e, ao mesmo tempo, aspectos verbais. Como a nossa prova construiu isso? Nós tivemos muitos apelos à linguagem verbal e não verbal, principalmente uma linguagem mista, importante para a resolução das questões. Enfim, uma prova de linguagens de um nível bem acima da que estamos acostumados a observar no Enem. Uma prova que quem tiver feito, em média, 35 questões, vai estar disputando um curso razoável, um curso secundário. Quem tiver feito acima de 40 questões vai estar muito bem para um curso como medicina, certo? E é isso aí. O que eu tenho mais a falar poderá vir das dúvidas de vocês. Quanto à redação, daqui a pouco eu vou colocar alguns links de vídeos apresentados por mim em algumas salas de aula, em algumas turmas, e as próprias propostas de redação. Para quem não lembra, proposta 29, tá dando para ler aí, ó. Violência contra a mulher, tema 29, terceiro caderno de redação. A proposição era a seguinte: em 2006, o Brasil foi acalentado pela lei que viabilizava a violência de gênero, com a chamada Lei Maria da Penha. Ela visava arrefecer o sofrimento das mulheres violentadas constantemente em suas moradias. Isso tudo evidencia o senso machista da sociedade brasileira e comprova a existência ainda da luta de gêneros nos mais variados temas. De maneira que os jovens possam expor o seu pensamento acerca dessa problemática social, o Exame Nacional do Ensino Médio e o Ministério da Educação resolveram dar uma oportunidade aos candidatos ao ingresso no ensino superior de construir uma dissertação argumentativa coesa e coerente, com criação de meios intervencionais sobre a temática. Olha a temática! A implementação da Lei Maria da Penha e as suas consequências para o bem-estar da mulher brasileira. Isso estava implícito. Você tem de construir o seu texto baseado em dois aspectos. O primeiro, o machismo. De onde surgiu o machismo? Toda a evolução política, social, inclusive econômica do planeta, envolvendo esse aspecto do machismo, principalmente uma sociedade ocidental. Você poderia tratar, por exemplo, da Grécia Antiga, especificamente de uma sociedade ateniense, fazendo referência à filosofia, por exemplo, fazendo referência ao próprio contexto da época. Nós tínhamos o teatro ateniense que excluía jovens menores de 21 anos e principalmente mulheres de assistir às peças cômicas. Ou seja, o gênero teatral comédia era próprio para homens. As mulheres não tinham, segundo a sociedade grega da época, condições intelectuais nem biológicas para compreender as ironias e sátiras envolvidas nesse tipo de texto, nesse tipo de obra. Nós vamos perceber ainda que nós tínhamos em plena geração ateniense uma desvalorização da mulher. O cidadão ateniense especificamente era homem e a mulher tinha uma função meramente de cópula. Você poderia fazer referência a uma tragicomédia muito interessante que se chama A Revolução das Mulheres, um dos textos mais, digamos assim, valorizados
daquela era da literatura cômica, nós tínhamos ainda um livro de Sófocles, acho que era... Não era de Sófocles, acho que era de Sófocles. Enfim, daqui a pouco eu passo a informação verídica do autor da obra. Pois bem, você poderia passar para uma era medieval. Foi isso, inclusive, que eu utilizei no meu texto. Falando da implementação da nossa Igreja Católica, do crescimento desse cristianismo e na influência do cristianismo na formação das pessoas. Nós tínhamos como um elemento interessante esse cristianismo que colocava 3 pilares: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Da mesma forma, nós tínhamos os 3 pilares da sociedade, que era o senhor feudal, dono da terra e responsável por todo o aspecto econômico, social vigente. O dono do feudo estava ligado diretamente a um cavaleiro, certo? Que fazia segurança e ajudava em momentos de guerra. E, posteriormente, um servo, o trabalhador da terra. Nessas 3 figuras, nós temos diretamente o homem envolvido. A mulher é deixada de lado. Olhando ainda mais profundamente, analisando o clero era composto exclusivamente por homens. Os sacerdotes, até hoje, da Igreja Católica, são exclusivamente homens. Você poderia abordar ainda o aspecto construtivo de uma sociedade extremamente pautada no preconceito, que é a sociedade oriental. Aliás, parte dela, não vamos generalizar. Parte dela, especificamente, é ligada à religião islâmica. Nós temos no islamismo figuras ou estereótipos ligados à mulher que transformam-na num ser inferior ao homem, pelo menos de acordo com esta doutrina. Eu separei um texto aqui para vocês da revista Le Monde Diplomatique Brasil, de julho deste ano. Como eu pedi para que vocês lessem tal revista, o texto, página 24, da edição de julho de 2015, fala da emancipação que progride. Tem um trecho que eu utilizei no meu próprio texto que fala: por trás da imagem dos combatentes curdas no Iraque, a parte fala: não há escola para o último ciclo do ensino fundamental no Iraque. As meninas não têm nada a fazer, além de ficar em casa esperando o casamento. Está aqui o texto, para quem não conhece a revista, uma revista excelente. As mulheres têm de ficar em casa esperando o casamento. Dá para fazer uma analogia diretamente disto com a era medieval. Percebam o quão a nossa sociedade é retrógrada em alguns ambientes, em alguns locais específicos do mundo. O povo curdo, o povo iraquiano exemplifica isto. Na sociedade medieval, a mulher nascia e era criada esperando o casamento. Tanto é que o pai da mulher, o pai da noiva, após o próprio casório, dava um dote para a construção, digamos assim, de uma nova família. Vocês vão vislumbrar ainda o próprio tema falando sobre a desigualdade de tratamento. Vocês poderiam citar isso como uma das causas. Aqui, por exemplo, também na revista Diplomatique Brasil, agora de agosto, a armadilha das imagens ocidentais que representam as mulheres árabes. Nós temos sempre um olhar para as mulheres árabes meio que de inferioridade, perdão. Sempre dizemos, as coitadas só expõem os olhos, quanto mais os pensamentos. Mas não é bem assim.
Nós temos hoje uma certa busca, um certo crescimento, uma relativa, digamos assim, noção de crescimento dessa busca por direitos. Por que relativa? Porque as legislações de tais centros são legislações muito ultrapassadas. Nós podemos vislumbrar que em 2011 uma jovem, uma mulher, que era casada, teve uma relação extraconjugal, isso no Irã, e ela foi condenada por morte por apedrejamento. 80 homens conseguiram apedrejar essa mulher, levando à morte. Isso tudo sob a tutela da lei. O que é mais interessante, nós podemos, inclusive, falar do Brasil, da nossa era, principalmente. Especificamente tratando a mulher sobre os seguintes aspectos. Gente, a cada 5 minutos, de acordo com o mapa da violência de 2012 no Brasil, uma mulher é agredida. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada, isso tudo dentro de sua própria casa. E o que é mais interessante, muitos acham que é um bandido que entra na casa, que é um estranho, não. Mais de 70% dessas mulheres são agredidas por companheiros. Os outros 30% se misturam com bandidos e até com filhos. Olha aí. Irmãos e filhos, a unidade fraterna e materna sendo abalada por conta desse machismo imperante na nossa sociedade. Então, nós podemos perceber alguns pontos cruciais nesse tema que poderiam nos levar à construção de uma proposta de intervenção. Vou citar aqui o que eu desenvolvi em meu texto. 3 pontos. Nós sabemos da noção paliativa para levar posteriormente uma noção mais a médio prazo e, por fim, uma solução final para o problema. A paliativa, na minha concepção, seria ligada à própria Lei Maria da Penha, criada em 2006, que tenta, desde este ano, transformar a violência contra a mulher numa prática cada vez menor no Brasil. Só que ela possui vários problemas. Um deles é uma lei afiançável. Ou seja, se eu sou réu primário e eu cometi um assédio ou agredi uma mulher, eu vou ser autuado, serei preso, mas eu responderei pelo crime em liberdade, caso pague uma fiança. Milhares de mulheres já morreram por conta disso. Morreram como? Eu tenho a fiança, eu tenho a minha liberdade, pelo menos antes do julgamento. Essa liberdade condicional só vai ser acompanhada apenas de uma medida cautelar, que dá uma segurança, ou pelo menos daria segurança à mulher. O juiz assina uma medida que coloca, por exemplo, que o homem não deve ter contato com a mulher, ou não deve se aproximar da mulher, no mínimo 100 metros, vamos supor. Só que nós temos um problema sério. Nem todas as mulheres do Brasil andam diariamente com policiais. Ou, melhor dizendo, a fiscalização construída, formada, é ínfima. E por conta disso, por conta até de uma dificuldade de se fiscalizar este ponto, nós temos a vingança do homem. O homem agride a mulher tem a coragem, fato este extremamente raro, de denunciar este homem. O homem volta à casa desta mulher e muitas vezes a mata. Ou pelo menos ameaça matá-la, matar seus filhos, seus familiares. Então, vocês podem vislumbrar isso aqui como uma forma de principal problemática. E, a partir disso, construir uma proposta de intervenção. Eu dei o exemplo da lei antirracismo. A lei antirracismo é uma lei imprescritível e inafiançável. Nós poderíamos transformar, o Poder Legislativo brasileiro poderia transformar a Lei Maria da Penha, no mínimo, a lei inafiançável. Inafiançável. No qual o agressor
não teria o direito em responder em regime aberto antes do processo ser julgado. Pelo menos daria isso, pelo menos por uma boa quantidade de tempo, uma maior tranquilidade na vida, de segurança até, para esta mulher. Nós podemos vislumbrar ainda outras propostas de intervenção, como a participação do cidadão, por meio de denúncias, por meio de ações. Você não pode se calar enquanto o seu vizinho a sua vizinha está sendo agredida pelo seu esposo. Você não pode se calar enquanto uma coleguinha está sendo espancada por um jovem dentro de sua própria escola. Então, a denúncia por parte dos cidadãos é sim um elemento fundamental, principalmente pela mulher agredida. Por fim, a participação da escola. A escola deveria promover debates, mesas redondas, inclusive com a temática principal, palestras com mulheres vítimas, com a temática principal da violência contra a mulher. Fazendo assim o pai e o próprio adolescente, a própria criança conviverem com tal tema desde cedo, deixando este de ser um tabu, passando a ser mais discutido e difundido pela sociedade. Quanto mais esse tema vier a ser difundido, discutido, menores serão os índices de violência, podem ter certeza. Então é isto. Você teria um amplo leque argumentativo para construir esse texto. Você teria uma ampla forma de proposta de intervenção e poderia sugerir umas medidas ainda mais inovadoras, ainda mais originais para esse tema. Tá joia? Eu encerro aqui minha transmissão, agradecendo a todos, desejando um excelente resultado, dizendo muito obrigado pelas mais de 30 mil visualizações ao longo desse projeto, dizendo que estou muito feliz com o resultado, muito feliz com o tema, com a prova como um todo, e cada vez mais o Enem se solidifica como a principal prova do nosso país. Um forte abraço a todos, pessoal. Até mais.